Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Muito feliz de estar aqui com vocês com mais um estudo bíblico. Nós vamos conversar hoje sobre um capítulo muito especial da Bíblia para mim, um texto que Deus tem falado ao meu coração nas últimas semanas. Então, a minha expectativa é que o Senhor também ministre ao seu coração, do mesmo jeito que Ele tem ministrado e confrontado o meu coração. E eu queria te convidar agora para você fechar seus olhos e orar antes da gente começar o estudo bíblico, porque eu quero muito que o Senhor abra o seu coração para que você realmente ouça essa palavra assim, diretamente do trono dele. Então, feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Sua palavra não muda, Pai. Sua palavra ela permanece a mesma. O Senhor não muda. Obrigada, Pai, pelo privilégio de conhecermos ao Senhor e de termos acesso à sua palavra. Fale conosco, Pai, através desse estudo. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Pai. A sua palavra por si só, Deus, ela já fala sozinha, Pai. Mas o Senhor tem nos dado, Pai, porções, o Senhor tem nos dado entendimentos, Deus, para compartilhar uns com os outros, Pai. Então, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Em especial, Pai, nesse estudo eu quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Pai. Qualquer coisa que possa impedir essa pessoa que está ouvindo agora, Pai, ou impedir eu de falar, qualquer coisa, qualquer estratégia do diabo, Pai, para impedir com que a nossa mente, Pai, receba aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que seja realmente tirada, Pai, que o Senhor possa ter liberdade de agir, de trabalhar nos corações, de trabalhar nas mentes, que o Senhor tenha liberdade, Pai, através disso tudo para falar conosco, Senhor. O Senhor é o rei deste lugar, o Senhor é rei desse estudo e é o Senhor que governa todas as coisas. Continue conosco e trabalhe no nosso coração de forma profunda, Pai, através desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero começar hoje com vocês. Nós vamos ler o capítulo. A gente vai ler praticamente o capítulo todo de Isaías 64. Então, você pode abrir aí. A gente vai ler, a gente vai acompanhando e vai falando de partes dele. Mas antes, eu queria trazer uma história para você. Eu sou uma pessoa ávida, assim, que tem muita vontade, que busca muito, muito curiosa a respeito dos avivamentos que aconteceram no mundo. Eu gosto muito de pesquisar sobre isso, ler livros sobre isso, porque isso enche muito meu coração, me traz muita esperança de, no meu tempo, poder viver um avivamento também. Então, além dos avivamentos que a gente encontra na Bíblia ali, no livro de Atos, eu sou uma pessoa que gosta de ver pela história da humanidade, os avivamentos, os movimentos de avivamento que aconteceram ao longo da história. E um dos avivamentos que me marca muito e que eu gosto muito, e muito pela oração do que o avivalista, né, que a gente chama assim, esse homem que foi o catalisador do movimento que já estava acontecendo, a oração da igreja daquele lugar que estava acontecendo, é o avivamento do país de Gales. Eu não sei se você conhece, quero te convidar a pesquisar mais depois do estudo bíblico, mas foi um avivamento que aconteceu no início do século XX, ali em 1904, 1905, antes do avivamento da Rua Azusa, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Esse avivamento foi o avivamento do país de Gales, onde a chama ali acesa, o catalisador, o homem que estava ali orando e buscando pelo avivamento foi Evan Roberts. E ele é um homem, um jovem de 26 anos que estava clamando por um avivamento naquele país. Era um país que estava passando por um momento ali de onde o carvão mineral era a sua base econômica, trabalhos muito ruins, a questão do país financeiramente não estava boa, a questão social não estava boa, era um país que estava passando por muitas coisas ruins naquela época, e a igreja estava orando e buscando a Deus para Deus intervisse na realidade daquele país, na história daquele país naquela época. E aí, Evan Roberts orava, era um jovem que orava incansavelmente, clamando a Deus por esse avivamento, clamando a Deus por intervenção divina, mas tinha uma oração dele, que é uma oração que me marca muito, que ele falava, dobra-me, Senhor. Era uma oração que ele falava assim, dobra no Senhor, nos dobra. Então ele orava e falava com Deus, nos dobra, nos quebra, nos dobra, Senhor. E essa oração repetida várias e várias vezes, então, após a igreja começar a se reunir para orar, eles se encontravam, não tinha estrutura, não tinha liturgia, eles encontravam e eles oravam, clamando a Deus pela intervenção do Senhor, clamando, derramando o seu coração em quebrantamento, derramando o seu coração diante da presença do Senhor, clamando por tendo um coração que estava arrependido, um coração que estava se rendendo ao Senhor, confessando pecados, e então aconteceu um avivamento. Esse avivamento se espalhou, eles se reuniam para orar, as pessoas se achegavam, as pessoas eram alcançadas pelo evangelho, as pessoas viam as reuniões deles e chegavam e elas já se convertiam. Foi algo assim
sobrenatural que veio da parte de Deus para o país de Gales no início do século. E esse avivamento, ele influenciou vários outros avivamentos que foram acontecendo no século XX, inclusive esse da Rua Azusa. Mas, além de influenciar outros movimentos ao redor do mundo, esse avivamento produziu uma mudança excepcional no país de Gales. Então, o país de Gales, ele viveu uma transformação tão grande que os bares começaram a se fechar. As pessoas não tinha mais pessoas para fazer aquelas coisas que não eram. As pessoas queriam estar juntas nas reuniões para falar do Senhor. As pessoas pregavam umas para as outras. Aquele país, ele teve uma melhora social, econômica, política. Aconteceu uma revolução naquele país. Foi um avivamento que veio fruto de oração de uma igreja buscando a intervenção divina. Mais um homem que foi catalisador, que orava e ensinava essa oração aos outros para eles se dobrarem. E Deus então veio, abriu os céus e veio sobre aquela nação que experimentou mais de 100 mil pessoas foram alcançadas. É incrível, assim, se você pesquisar os números e ver as mudanças sociais e políticas que aconteceram naquele país. Eu sou fascinada por esse avivamento, porque você não vê só o Espírito Santo se movendo, mas você vê um Espírito Santo que transformou as pessoas em tal proporção que mudou as esferas daquela sociedade, daquele país. E por que eu te contei essa história? Não só porque eu gosto dela, mas porque hoje nós vamos falar sobre o clamor por um avivamento. E além de querer que esse avivamento te inspire como ele me inspira, como ele inspirou vários outros, e para aquecer o seu coração nesse estudo, eu quero também ler com você e ver o clamor por um avivamento do povo de Israel ali em Isaías 64. Um clamor de um profeta que estava ali vivendo uma realidade também muito difícil, um povo que estava pós-exílio, então um povo que já tinha saído do exílio da Babilônia, mas que estava com Jerusalém completamente destruída, o templo destruído. Logo após esse clamor aqui de Isaías, nesse contexto de Isaías 64, mais para frente a gente vai ver a história de Israel, onde Deus levanta Neemias, Esdras para poder reconstruir o templo, a oração, recomeçar a reconstruir as cidades. Mas era um povo que estava devastado, destruído depois do exílio na Babilônia. O povo de Israel estava completamente desesperançoso, eles não tinham mais esperança em Deus. Mas era um povo que, essa altura, já estava reconhecendo que tudo que eles viveram eram as escolhas erradas que eles tinham feito. Mas aí nós temos em Isaías 64 um clamor de Isaías, um clamor por um avivamento, um clamor por uma intervenção divina na história daquele povo. Então vamos ler a partir do versículo 1, Isaías 64, 1, que ele começa assim. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os seus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste essas coisas tremendas, coisas que nós não esperávamos, tu descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e nos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Até aí. Gente, esse capítulo começa com Isaías falando: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Isaías começa esse clamor assim: Deus, se o Senhor romper o céu e descer, os montes vão tremer diante de ti, as nações inimigas que subjugaram vão tremer, nós vamos descer, nós vamos tremer diante de ti. Ele pede, ele clama para que o Senhor rompa os céus e desça e
faça uma intervenção que mude a realidade daquele povo que já tinha sofrido muito. O povo tinha sofrido muito. Às vezes nós não temos consciência do que aconteceu no exílio do povo. A gente olha e fala assim, eles foram subjugados. Nós não entendemos isso, principalmente nós aqui do Ocidente, nós que estamos aqui vivendo, a gente não entende o que é isso. Aquele povo tinha sofrido muito. Homens mortos, mulheres que tinham sido violentadas, crianças, eles estavam sendo obrigados a viver os costumes de outras nações, muitas coisas. Então, o povo que tinha passado após isso, eles chegaram num ponto que eles sabiam que não tinha de outro lugar que vir a intervenção que eles precisavam. E Isaías começa falando assim, Deus, se o Senhor romper os céus e descer, todos vão tremer diante de ti. E eu queria analisar com vocês partes. As partes dentro desse capítulo, que vai ser aí a primeira parte desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 5, e depois a gente vai do 6 até o 7, depois do 8 e o 9. A gente vai dividir em 3 partes. 3 partes de um clamor por um avivamento. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha realidade hoje, quando eu olho para o mundo que nós vivemos, para a geração perversa que a gente vive e depravada, eu clamo por um avivamento. Eu não sei se você clama, mas eu clamo. Eu clamo do mesmo jeito que Isaías fala aqui. Deus, se você fendesses os céus e descesses aqui. Essa é a minha oração. Para que o Senhor intervenha de uma forma que a gente viva um avivamento, um despertar como igreja, uma presença de Deus que nos constranja e que mude essa realidade para que a gente transforme esse mundo. Esse é um clamor do meu coração. E se você não clama por avivamento, eu quero que você saia desse estudo hoje falando assim, Deus, eu quero clamar por um avivamento, eu quero viver um avivamento, porque o Senhor quer ver nosso coração avivado, quer ver o nosso coração alinhado com o dele. E se a gente começa nessa parte 1, a gente vê que Isaías fala, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Isso é o clamor de alguém que tem fome e sede por Deus. Para que a gente viva um avivamento, para que a gente clame na forma correta, numa direção correta para um avivamento, a primeira coisa que a gente precisa ter é fome e sede de Deus. Você tem fome e sede de Deus? Você, de fato, você parar agora, você tem sentido fome e sede da presença do Senhor? Você tem chegado nos cultos que você vai e você tem clamado e tem tido uma fome de que você não quer sair daquele lugar? Ou quando você entra no seu secreto, você sente que você tem uma fome de Deus, você passa o dia todo pensando, eu não vejo a hora de entrar na presença de Deus. Ou então, assim, você acorda o seu dia assim, Deus, eu quero passar o dia com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar do Senhor, eu quero ver milagres. Você tem fome e sede de Deus? E de tudo que Deus é e se manifesta na sua vida? Porque Isaías tinha. E ele tinha tanto que ele começa falando, se rompesses os céus e descesses. Gente, isso é um grito desesperado. Se Deus, o Senhor rasgar, imagina uma folha e descer. Você tem fome e sede de Deus? Para que a gente viva um avivamento, a gente precisa ter fome e sede de Deus. Nós precisamos clamar a Deus e ter desespero pela presença manifesta dele, ter desespero por quem ele é. Não por aquilo que ele pode oferecer. Não porque a gente quer uma transformação social como teve lá no país de Gales. Mas porque nós sabemos quem ele é. Isaías sabia quem Deus era. Isaías fala, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os seus inimigos conheçam o teu nome. Isaías sabia, irmãos, ele sabia quem Deus era. E ele tinha fome e sede dessa intervenção divina, desse Deus que descesse e se manifestasse. Para que a gente viva um avivamento, o nosso clamor por um avivamento precisa começar com fome e sede de Deus. Porque se nós entendemos que nós só precisamos dele, e que ele é tudo que nós devemos desejar, as nossas afeições vão estar no lugar certo. Porque o seu desejo está em quem Deus é e na manifestação dele. Você não vai querer as coisas desse mundo, você não vai se importar, você não vai se encher com as coisas desse mundo. O seu tempo vai ser preenchido com coisas que te alimentam. Você vai preencher o seu tempo se alimentando da palavra. Você vai encher seu tempo clamando ao Senhor de joelhos. Minha pergunta para você e a pergunta que o Senhor tem feito para mim. Você tem fato fome e sede de mim? Você tem fome e sede do Senhor? Porque esse é o primeiro passo. Para viver um avivamento, para que a gente veja um despertar, para que a gente veja uma liberdade do Espírito, a gente veja pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, as pessoas sendo tocadas e quebrantadas, questões sociais, políticas, econômicas sendo transformadas também como consequência disso, a gente precisa ter fome e sede de Deus.
O profeta Isaías tinha fome e sede de Deus. E o povo de Israel também estava com fome e sede de Deus. Porque eles tinham sofrido demais. Eles já sabiam que nada poderia preencher o coração deles que não fosse o Deus Todo-Poderoso que eles conheciam. E você, tem essa convicção? Eu tenho essa convicção? Ou eu tenho vivido uma vida tão confortável? Eu tenho me alimentado tanto desse mundo, tanto daquilo que esse mundo me oferece, e eu não estou falando de coisas erradas, não estou falando de pecado aqui, estou falando de coisas da vida. Eu estou me enchendo tanto com fluido e alimento que vem daqui, que não está tendo espaço dentro de mim para que eu tenha fome e sede do Senhor. Esse é o problema, é que a gente está se alimentando tanto de coisas terrenas, passageiras e daqui, que são coisas legítimas, como trabalho, carreira, família, coisas que estão aqui, mas que vão passar, porque somente a eternidade, o Senhor é eterno, somente aquilo que o Senhor tem para nós é eterno, que a gente está se enchendo tanto que não tem espaço em nós para que a gente tenha fome e sede. Então, para que eu tenha fome e sede, eu preciso ter uma vida de oração e rendição, de me esvaziar. Aquele povo de Israel, Isaías reconhecia que eles estavam no momento que eles estavam vazios, eles não tinham mais nada para se alimentar. E você e eu, será que eu reconheço que não tem mais nada para me alimentar? Não tem nada. Será que nós temos sido pobres de espírito, como diz lá em Mateus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito? Será que eu tenho visto assim, eu preciso de Deus, eu tenho necessidade. Será que você se olha hoje como alguém que tem necessidade do Senhor, necessidade da presença manifesta dEle? Se você tem sentido isso, você está com fome e sede de Deus. E então você está aí no passo, você está andando para clamar e viver um avivamento. Vamos para a parte 2. Parte 2 a gente vai ler a partir do versículo 5, a partir do versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. A segunda parte de um clamor por avivamento, a primeira parte é ter fome e sede de Deus. Se esvaziar para ter fome e sede de Deus. A segunda parte é ter arrependimento genuíno e confissão de pecado. Aqui o povo de Israel, aqui Isaías, falando em nome do povo de Israel, ele reconhecia o seu lugar de pecador. Ele fala, somos como o impuro, todos nós, os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Gente, os nossos atos de justiça, são as coisas melhores que nós fazemos. E ele diz que ele reconhece que os atos de justiça são como trapos de imundícia. Isso é um reconhecimento de pecado, de pecador e arrependimento diante de pecado muito profundo e que muitas vezes nós perdemos. É impossível clamar por um avivamento se você não tiver um coração arrependido e rendido no Senhor. Um coração que todos os dias se arrepende, que olha para si mesmo e não fala assim, mas isso aqui que eu faço é bom. Nada. Os seus atos de justiça, os meus atos de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor. E quando nós nos colocamos nesse lugar, nesse entendimento, o nosso coração se arrepende profundamente, o nosso coração tem nojo do pecado. Quando a gente vê as histórias dos avivamentos, como esse avivamento que eu contei para vocês no início, do país de Gales, a oração dele levava eles para um lugar de arrependimento. Quando você olhar para os avivamentos na Bíblia, em Atos, em vários capítulos de Atos, o avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2, 4, 8, 10, havia arrependimento de pecado. Nós queremos viver o manifestar, o movimento de Deus, o manifestar de Deus aqui, mas nós não queremos nos arrepender do nosso pecado. Só que isso é impossível, gente. Porque Isaías começa clamando, se o Senhor descesses aqui, mas eu sei que se para o Senhor descer, eu preciso me arrepender do pecado porque eu sou pecador. Eu sei, Senhor, que eu não mereço que o Senhor desça. Às vezes nós temos uma sensação de merecimento, de que eu estou vivendo uma vida ok na igreja, então assim, por que Deus não está fazendo? Será? Será que de fato você olha para você como alguém que não é nada diante do Senhor e que precisa se arrepender todos os dias dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas afeições erradas, que você precisa quebrar ídolos no seu coração todos os dias? Será que você tem tido uma vida de confissão de pecado? Você confessa pecado?
Você confessa pecado para o Senhor? Você confessa pecado para alguém? Você confessa ou seus pecados estão aí armazenados dentro do seu coração? É impossível viver um avivamento sem fome e sede e sem arrependimento. A santidade de Deus, ela não negocia. O Senhor não negocia conosco. Aonde o Senhor chega, a santidade dele chega. E aonde ele está santo, ali é santo. Então, o meu coração não pode guardar impurezas. Eu preciso ter uma vida de rendição, de arrependimento e confissão de pecado. Aquele povo reconhecia, somos como o impuro, todos nós. Porque nós olhamos e falávamos assim, aquele povo ali precisa se arrepender, está cheio de pecado. Mas nós aqui, nós somos santos, a nossa igreja é pura e imaculada. Ainda não. Nós vamos chegar nesse dia, mas ainda não. Todos nós temos impurezas guardadas no nosso coração, porque a nossa carne grita e a gente responde, a gente alimenta a carne. Impossível viver um avivamento, irmãos, sem arrependimento. Nós temos vivido um tempo aqui como igreja de orar, de vir aqui aos domingos orar pela manhã, e o Senhor tem falado conosco como igreja sobre quebrantamento, sobre arrependimento de pecado, sobre abandonar pecados. Às vezes coisas que estão no seu coração que você não tem coragem de tirar. Você não vai viver um avivamento com um coração que negocia com pecado. Com um coração cheio de iniquidade. Nós não vamos conseguir clamar juntos para o avivamento com esse coração. Então, primeiro, precisamos de fome e sede. E segundo, nós precisamos ter um coração arrependido. Esse era o evangelho que João Batista pregava. Arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos olhar para nós e não considerarmos nós dignos de nada, porque nós não somos. Jesus morreu naquela cruz e nos conectou ao Pai, mas nós somos indignos. Precisamos nos arrepender, precisamos olhar e falar, os meus atos de justiça, de uma forma, irmãos, que isso doa. Isso doa no meu coração, isso doa no seu coração. Um coração que dói de verdade pelo pecado. Que quando você pecar, você fala assim, Deus, que nojo. Eu odeio o pecado como Paulo, que falava que esmurrava a carne, que ficava inconformado. Paulo era inconformado, irmãos. Ele falava, o bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu não quero, esse é o que eu faço e refaço. Ser inconformados com o pecado a ponto de nos arrependermos o tempo todo e confessarmos nossos pecados ao Senhor. Confessarmos nossos pecados uns aos outros. Talvez você precise confessar seu pecado para alguém para você se livrar desse pecado, mas você está retendo. Você está guardando. Você está convivendo aí com o seu pecado. É hora da gente abrir nosso coração e rasgar. Não se preocupe com a sua imagem. Nós estamos mais preocupados com o que o outro pensa sobre nós do que aquilo que o próprio Deus vivo, santo, 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 pensa sobre nós e nos enxerga. O outro não está vendo o meu pecado, mas o Senhor que é santo e habita dentro de mim. Irmãos, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E Ele está aí, vendo você pecar e negociar com o pecado sem se arrepender. Sem olhar e falar assim, Jesus, o Senhor já fez o sacrifício, eu me arrependo, tira esse pecado de mim, me ajude, Senhor. O Espírito Santo de Deus está sentindo, vendo, vivendo tudo com você. O irmão não está. Mas talvez o que você precisa é de um constrangimento para abandonar o seu pecado. Para viver um avivamento, a gente tem que abandonar o nosso pecado e confessá-lo ao Senhor e confessar aos nossos irmãos. Estou falando para você sair na internet confessando seus pecados. Não estou falando para você sair confessando para todo mundo na igreja. Mas eu estou falando que você precisa ter alguém maduro espiritualmente em que você confessa. Olha, eu pequei. Hoje eu olhei isso aqui. Eu desejei isso. Hoje eu tive inveja. Hoje eu tive raiva. Hoje eu quase bati numa pessoa. Sabe, uma pessoa que você confesse os seus pecados para que não haja nada, nenhum resquício de pecado no seu coração. Para que você viva um avivamento. Para que você faça parte de um clamor de avivamento da igreja. E a terceira parte, para a gente encerrar, está lá no versículo 8, que ele fala, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Não te ires demais ao Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o Teu povo. O início do versículo 8 eu quero ler com vocês. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos como barro, Tu és o oleiro. A terceira parte de um clamor por avivamento são corações quebrantados profundamente. Corações que são contritos e quebrantados e rendidos diante do Senhor. Assim como Evan Roberts, lá em 1904, orava, dobra-me, Senhor.
nós precisamos orar. Senhor, nos dobra. Senhor, nos quebranta. Me leva a um lugar de rendição completa, onde eu não retenha nada. Onde não tenha nada no meu coração que eu retenha. Entra em todas as frestas do meu coração e me quebranta. Isaías reconhecia que ele era nada, que ele era pecador, mas que ele reconhecia que Deus era Pai e que ele era o oleiro. O oleiro, não sei se você conhece, talvez você está ouvindo esse estudo e não tem noção do que é o oleiro. O oleiro é aquele que faz os barros, que faz os vasos, que pega o barro e coloca lá naquela roda e fica lá moldando e moldando e moldando o vaso até chegar no formato que ele quer. Às vezes o barro, ele está lá tentando moldar e não consegue, ele quebra e faz de novo. Às vezes ele fez um vaso todo completo e ele olha o vaso e não era daquele jeito, ele quebra e ele mistura de novo e ele vai fazendo novamente para poder colocar no forno para o vaso ficar pronto. Nós somos como vasos na mão do oleiro. Isaías, para encerrar esse clamor por avivamento, ele fala: Senhor, eu tenho fome e sede de ti. Rasga os céus e desce. Senhor, nós somos pecadores, nós não merecemos, nós estamos arrependidos do nosso pecado. A gente consegue ver que nada que a gente faz é bom. Mas, Senhor, eu estou nas mãos do oleiro. Me quebre e me faça de novo. Me transforma, Senhor. Me transforma, me molda, me faz de novo. Me quebra e faça de novo. Me quebra em pedaços, Senhor. Era um coração que, além de ter sede do Senhor, fome, que além de estar arrependido, também queria ser moldado pelo oleiro. Você quer ser moldado pelo oleiro? Porque você está nas mãos dele. Ele é o seu pai, ele te criou, ele te formou. Você quer ser moldado por ele? Dói, ele vai quebrar e fazer de novo, vai ter que colocar lá na fornalha, vai aquecer, mas isso faz parte de alguém que está clamando para viver um avivamento na sua geração, um avivamento na sua igreja, um avivamento na sua vida, um avivamento nesse mundo, para que as nações conheçam o poder de Deus. Mas nós precisamos ter um coração que é quebrantado e contrito, um coração que clama assim como Evan Roberts clamava: dobra-me, Senhor. Dobra no Senhor, dobra o nosso coração, me dobra, quebra o meu orgulho, quebra a minha vaidade, quebra as minhas convicções. Para viver um avivamento, você está pronto? Será que eu estou pronta para ser quebrada em pedaços das minhas convicções, da maneira como eu acho que as coisas devem acontecer, da maneira como eu acho que um culto deve ser, da maneira como eu acho que a minha vida deve ser? Você está pronto para ser quebrado? Porque não é sobre pecado agora, é sobre talvez suas convicções, seus planos. Você está pronto para ser quebrado nos seus planos, nos seus sonhos? Porque isso faz parte de alguém que clama por avivamento. Quando nós olhamos os avivamentos históricos, mas também quando olhamos para a Bíblia, em Atos, nós vemos que os avivamentos, eles têm um padrão, onde as pessoas oram e buscam a presença de Deus, têm fome e sede, vem um derramar do Espírito, começa uma pregação ousada, arrependimento, as pessoas começam a ter convicção de pecado, elas começam a se arrepender, as pessoas começam a se converter e as pessoas começam a transformar, a vida delas começa a ser transformada. É uma progressão, assim como a gente vê em Isaías 64. Eu quero te convidar a tirar um tempo e meditar e pedir ao Senhor para falar o seu coração nesse texto de Isaías 64. Para que o Senhor gere em você um clamor por avivamento como tinha no coração de Isaías. Mas para que a gente viva um clamor por avivamento, para que a gente faça um clamor, nós precisamos de pelo menos essas 3 partes. Nós precisamos, assim como o profeta Isaías, fome e sede de Deus, convicção de pecado, arrependimento profundo, confissão de pecado e um coração quebrantado, um coração que clama e fala: Senhor, me dobra. Me quebre em pedaços, me faça de novo. O Senhor é o oleiro, o Senhor me conhece. Quebra tudo dentro de mim, Senhor. Quebra tudo, porque nada mais vale a pena que não seja o seu mover. Aquilo que o Senhor é, a sua manifestação, a sua vontade, o Senhor sendo manifesto na minha vida. Eu não quero mais nada além disso. E esse é o motivo pelo qual eu vivo, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado na minha vida e para que as nações te conheçam. O fruto principal de movimento de avivamento é uma conversão em massa. São pessoas conhecendo ao Senhor. E eu não sei você, irmão, mas eu desejo que o Senhor volte. E queremos pregar às nações. Então eu quero te convidar essa noite para você clamar por avivamento junto comigo. Para que você comece a orar, para que você viva cada parte dessa. Para que você experimente na nossa geração um avivamento que transforme realidades e que pessoas sejam alcançadas.
Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra fale com você. Compartilhe com mais pessoas. Não guarde, não retenha aquilo que talvez Deus está fazendo no seu coração através disso que está sendo ministrado. Em nome de Jesus. Amém.